Alan, e daí? Bem-vindo, bem-vinda. Vamos para mais uma aula, pronto para ouvir tudo sobre opinião especializada e consenso sobre os maiores especialistas de psicodélicos. Essa aula ela vai ser um pouco menos sobre avaliação puramente científica, apesar de que esses especialistas eles trabalham apenas com ciência, vamos colocar assim. Mas, apesar da ciência ela ser guiada pela evidência, tem muita opinião especializada que não está dentro do artigo, né? Que é conhecimento mais empírico, que é da prática, e que tem muito valor para ser agregado também. Então, não só vamos olhar para a pesquisa, né? Mas vamos continuar também olhando um pouquinho para o que esses grandes nomes da área falam. Bom, a psiquiatria ela evoluiu consideravelmente ao longo das décadas anteriores, de modelos de doenças principalmente biológicos ou psicológicos, para estruturas mais integrativas, mais nuançadas, vamos colocar assim. Não sei nem se diz essa palavra, nuançada. A gente discutiu vários exemplos importantes de como a forma como o modelo contextual da psicoterapia ela vai se aplicar aos antidepressivos e como a psicoterapia age biologicamente. As combinações de psicoterapia com antidepressivo, com psicodélico, com MDMA, com ketamina, como elas são mais complexas e vão envolver interações bidirecionais e potencialmente sinérgicas. Essas combinações, elas compartilham muito os três fatores comuns centrais daquele modelo contextual, que vão corresponder bem às abordagens da PAP, tá? Da psicoterapia estudada por psicodélico de longa data, e sensibilidade ambiental mais aprimorada, podendo ser subjacente a muitas combinações diversas. A sensibilidade ambiental aumentada, ela é muito mais aguda na PAP, dando origem a estados dramaticamente alterados que podem resultar em avanços terapêuticos ou bad trips, ou viagens ruins, apresentando assim uma oportunidade de um desafio significativo. E a evidência emergente ela vai sugerir que a PAP pode gerar muito mais benefícios poderosos e persistentes em pacientes altamente refratários. O altamente refratário geralmente ele tem uma defesa muito maior. Então, pela dissolução do ego, a gente acessa essa defesa com muito mais profundidade e efetividade. Esses efeitos, né, eles podem aparecer ultra rapidamente, reduzindo assim significativamente a duração do sofrimento para os respondentes, né, para os pacientes respondedores. Da mesma forma, os não responsivos podem buscar tratamento alternativo, sem a necessidade de semanas ou meses de medicação, de psicoterapia falada, para avaliar uma resposta, né? Ou seja, eu vou procurar um novo profissional para me acompanhar, ele vai fazer uma nova avaliação, vai reavaliar toda a medicação. Já tomei 40 medicação, mas tem que rever isso aqui porque mudou o quadro. Entende como tem várias limitações para ter um novo tratamento? E aí, pensando no psicodélico, tem efeito ultra rápido, muito melhor, muito mais potente, né? Por isso que ele casa muito bem com os quadros refratários. Os remitentes, então, eles podem posteriormente exigir uma menor medicalização diária, reduzindo assim o risco associado a um efeito colateral, a interação medicamentosa principalmente, e menos medicação psicotrópica, até antes de continuar. Por que é legal a gente ter menos interação medicamentosa? Porque geralmente um quadro refratário, ele está em uso de um antidepressivo, mais um antipsicótico para potencializar. Um antidepressivo, mais um estabilizador. Um antistabilizador, mais um antipsicótico, dois antidepressivos, três. Então, sempre é uma combinação de, pense num triângulo equilátero, né, de três lados diferentes, antidepressivo, antipsicótico e estabilizador de humor. Sempre é uma combinação desses três em algum espectro. E geralmente, quando a gente tem essa combinação, a gente muitas vezes não sabe o que acontece quando tem mais de um desses remédios. Por que não sabe o que acontece? Porque a gente entende que um vai potencializar, um pode diminuir, mas em evidência marcante a gente não sabe exatamente o tanto que está funcionando. Por isso que às vezes a gente vê paciente tomando 4, 8 remédios praticamente sem efeito, porque um está compensando, descompensando, modificando o outro. Mas, rebobina, vamos voltar aqui. Menos medicação psicotrópica também pode reduzir, pode produzir um quadro clínico muito mais claro, tá? Porque daí você vai enxergar realmente o que está acontecendo e não só enxergar a falha do tratamento. E vai estar muitas vezes menos ofuscado pela incerteza sobre a adesão do paciente ao tratamento, sintomas de descontinuação quando a gente faz uma troca de medicação, principalmente pensando naqueles antidepressivos que mexem com noradrenalina também. Por fim,
Entre a ampla variedade dos mitoterapêuticos, né, da psiquiatria, os quadros mais explicativos da PAP que se destacam vão ser a capacidade de cura interna do nosso paciente, que vai poder aumentar o sentimento de autonomia em relação a um quadro. Em vez disso, estava ali enfatizando apenas um estado mais neuropatológico. Mas os desafios vão incluir selecionar, preparar cuidadosamente o paciente, que pode exigir ajuste, interrupção da medicação, associado mesmo a risco, incluindo o risco de suicídio, né? Para evitar, então, possíveis interações, como, por exemplo, a síndrome serotoninérgica, que é uma das questões que pode levar a esse risco de suicídio, risco de morte súbita, né? Então, síndrome serotoninérgica, ela não está só no psicodélico, né? Ela está em, principalmente os antidepressivos, né? Mas, com o psicodélico, ele pode deflagrar isso, tá? Uma das questões que eu considero muito é que aqueles efeitos do expurgo que falam quando tem a consagração da ayahuasca, é uma síndrome serotoninérgica. Tem tudo ali. Tem febre, tem dor, tem diarreia, tem vômito, tem tremor, tem tudo que uma síndrome serotoninérgica faz. Só que por conta do efeito dos compostos, né, da decocção da ayahuasca, ele vai um pouquinho mais rápido, em vez de ele ficar mais sustentado, igual ocorre quando tem, sei lá, múltiplos antidepressivos que gerando uma crise, uma síndrome serotoninérgica. E, de qualquer forma, estados alterados requerem uma atenção meticulosa para a gente conseguir definir e configurar set e setting, para a gente conseguir montar o setting e o setting, bem como a segurança do paciente, que é prioridade. E não está ali claro se os altos padrões de muitos ensaios clínicos eles vão ser traduzidos para a nossa clínica, né, para a nossa prática clínica. Que ensaio é ensaio, evidência é evidência, estudo é estudo, e nem sempre a gente consegue reproduzir exatamente igual. Fatores específicos também do terapeuta, eles são conhecidos por serem um importante moderador do resultado clínico. Por isso que quem está fazendo, quem está conduzindo, o terapeuta que está aplicando, que está conduzindo um quadro, a expertise dele pode ser muito melhor do que a expertise de outro e vai ter um resultado muito melhor, muito diferenciado. Por isso que eu também trago muito de indicar um psicólogo, indicar um terapeuta, indicar um acompanhamento com alguém que entenda o que está fazendo, e não pela técnica, tá? Mas pela pessoa. Tá? Isso é muito importante. Mas a pesquisa atual ela tem sido amplamente realizada por terapeutas experientes e altamente motivados. Então, até para a gente olhar quem que está conduzindo as pesquisas atuais, a gente sabe que são pessoas muito boas de prática também, tá? Não só de teoria, de ciência, vamos colocar assim, tá? Do teórico. Com ou sem razão, é provável que a PAP ela seja vista como excessivamente intensiva em recursos, assim como a psicoterapia convencional. E a disseminação da PAP ela vai exigir superar o estigma e fazer essas mudanças significativas nos modelos biomédicos, tanto de maneira conceitual quanto de maneira prática. No Brasil, a gente vê já esses modelos biomédicos começarem a mudar um pouquinho, principalmente com a parte mais, quando a gente fala dessa psiquiatria mais no nutricional, da psiquiatria integrativa, que eu não gosto muito desse nome, mas tem ali possibilidades legais, né, que está se quebrando cada vez mais da psiquiatria tradicional, que é a psiquiatria biomédica, né? Toma uma baga para trabalhar as vias das monoaminas, né, e ficar só nisso, né? Que a gente sabe também que não tem evidência significante, robusta para o antidepressivo, para tratamento. Enfim, são questões delicadas que valem uma aula inteira só para a gente falar sobre isso. Eu acabei até empolgando e pulei um slide aqui, tá? Mas está aqui registradinho, né, sobre o mito terapêutico que a gente acabou de falar, sobre o definir e configurar, sobre o set e o setting, né, esses desafios e o resultado clínico, tá? Que ele está acontecendo muito também porque quem está fazendo as pesquisas está incrivelmente motivado para que dê certo. Então, só para deixar registrado esse nosso slide do que a gente acabou de falar há um minutinho aqui atrás. Acomodar essas sessões da psicoterapia, que vão durar ali várias horas, por exemplo, entre 6, 12, né? Ou 2 horinhas, 1 horinha às vezes, numa terapia instituto ketamina, tá? Ela exige diferentes formas da gente conseguir organizar o cuidado do paciente. Ainda não se sabe se o tratamento psicodélico em si ele vai se tornar realmente popular ou não, mas as previsões, não sabe porque ainda não aconteceu, né? Mas as previsões são que sim, e que você vai ficar para trás se você não souber fazer uma terapia de integração, se você não souber mecanismo de psicodélico e tudo que isso gera. A gente não sabe, mas a gente acredita piamente que isso vai acontecer.
Entretanto, essa escala da necessidade não atendida da psiquiatria, né, da falha terapêutica, da refratariedade, né, nesse conjunto, ele faz com que o próprio resultado atual do psicodélico seja ainda mais promissor e dê a entender que realmente vai ser o futuro da psiquiatria e da psicologia, os psicodélicos, né? Então, grandes ensaios estão em andamento, o próprio recente apoio do FDA, que sugere que a PAP ela vai encontrar um nicho clínico muito específico e muito bem focado. O próprio FDA, ele já meio que anuncia isso. Tanto que os grandes nomes, até a MAPS, ela já faz treinamento, né? Então, olha só como é que está tudo avançando muito rapidamente. E apesar da novidade, a abordagem subjacente da PAP, ela tem muito em comum com o tratamento psiquiátrico atual. E os tratamentos psiquiátricos atuais podem ser enriquecidos considerando alguns dos princípios principais, tá? Por exemplo, uma clara ênfase na otimização de intenção, de expectativa de cura, ela pode beneficiar todo o tratamento existente. Eu trago isso um pouquinho até na minha prática. O paciente chegou em primeira consulta, a gente conversa, ele fala a demanda, bibi, e às vezes antes de eu começar a falar sobre o que eu já entendi, como é que eu vou propor um tratamento, um plano terapêutico individualizado, eu pergunto: o que você espera de mim? O que você quer? O que você quer? O que você quer comigo? Né? Eu não falo com essas palavras, mas falo: o que você espera de mim? E geralmente essa frasezinha, ela vem como um soco ali na boca do estômago. Mexe, entende. E aí, quando ele verbaliza o que ele espera, às vezes não tem nada a ver com o que falou até agora, ou às vezes, então realmente é isso que eu quero. Então você já estabelece uma intenção nova e você já abrange uma expectativa. Porque às vezes a frasinha que vem é: eu quero que você me cura. Ou então, eu quero um milagre. E aí você já fala: ó, um milagre aqui você não vai ter, mas a gente pode promover uma melhora. Quer continuar? Então você já estabelece uma nova intenção, um novo momento. E falando sobre intenção, é o psicodélico. É a intenção, né? A intenção da cura, ela já está ali também. E adiante. Mais pesquisas ainda vão ser realizadas, tá? Ainda estão sendo realizadas para a gente conseguir levar uma protocolagem e uma maior eficiência da PAP às clínicas, aos hospitais convencionais. E as várias abordagens utilizadas até o momento, elas precisam ser ativamente comparadas com a ampla variedade de tratamento e pode ser beneficiar da utilização, né, da psicoterapia mais convencional, mesmo TCC, né, como TCC. Os protocolos de medicação eles precisam ser otimizados em termos de dose, número de sessão, protocolo de acompanhamento, de manutenção. Eu sigo bastante esses protocolos que a gente tem lá fora, mas eu gosto de melhorar um pouco, de melhorar não, né? Que daí seria muita prepotência, mas eu gosto de utilizar um pouquinho dos meus protocolos, da minha maneira, o que eu acho interessante, né? Às vezes, que é o que eu chamo ali entre 2 a 6 sessões para dar um ciclo. Então, eu gosto de chamar muito de ciclos, né? E às vezes o ciclo ele pode ser feito com 10 sessões de ketamina, como é o modelo mais tradicional, né? Tipo, 2 sessões só de aplicação. 2 sessões por semana, por 4 semanas, pula uma semana, faz mais 2 sessões, que é o modelo básico de aplicação intravenosa. Ou os modelos de, uma sessão de preparo, que daí já é coisa boa, né? Uma sessão de preparo, uma sessão de aplicação, uma sessão de integração, joga depois também uma ação de processamento, depois de mais 15 dias. Então, tem várias maneiras da gente abordar esses protocolos e fazer um acompanhamento, uma manutenção. O principal mecanismo da mudança do psicoterapeuta ele deve ser caracterizado e otimizado e potencialmente por uma análise de componentes para moléculas específicas, para certas possibilidades clínicas, né, de populações clínicas, por assim dizer. E esses estudos eles devem ser demograficamente diversos, coisa que a gente absolutamente não tem ainda e deve incluir, mas não limitar, subpopulações resistentes ao tratamento. Então, não é só tratar um TEPT resistente, é tratar uma depressão TDAH, é tratar uma depressão neurodivergência, é tratar uma ansiedade em tal situação. Por isso que a gente precisa ir aumentando a gama de estudos, de evidências, de olhares. E de tratamentos mesmo, né? Na prática, vamos fazer, vamos tratar, vamos melhorar. Muito trabalho ainda precisa ser feito para entender melhor esses mecanismos neurológicos dos psicodélicos, principalmente olhando para MDMA e ketamina, que vai ser os dois top dos próximos anos. Talvez até a psilocibina, mas eu acho que não, tá? Eu acho que principalmente o MDMA e a ketamina que vai ganhar esse espaço. E, finalmente, a longo prazo, vão ser muitos necessários os estudos para demonstrar os benefícios obtidos com a PAP. Se ele pode ser realmente mantido, como vai ser isso aí.
Ainda mais porque a indústria farmacêutica já está batendo no pé para dizer por aí, baseado em evidências muito ruins, tá? Evidência muito ruim mesmo, de uma publicação, falando que o resultado com PAP e sem PAP é a mesma coisa, tá? Isso é uma falácia, inclusive foi até em 2020, final de 2023, começo de 2024, que surgiu esse burburinho, e a repercussão foi incrivelmente negativa para esse artigo, para essa evidência ruim, é, porque não é o foco. Você precisa ter ali o pré-cuidado e o pós-cuidado, né? Então, e a PAP que faz isso. Então, temos que trabalhar bastante sobre provar esses benefícios para não acontecer da indústria comer as medicações e tirar o trabalho terapêutico. Bom, também há muito espaço para ampliar a nossa terapêutica, visto que o grande número de recursos que o psicoterapeuta, que a psicoterapia tem, ele tem que ser contornado ali pelos estigmas, os modelos biológicos. E a gente já vê isso se concretizando como na Revolução Psicodélica, na Revolução Verde, até mesmo da cannabis medicinal, que já aconteceu, tá? Vamos falar assim. Tá? Você vai ver que o profissional que não tem propriedade ou que não souber sobre psicodélico, sobre terapia assistida, ele vai ficar para trás, tá? E aqui você está vendo a vanguarda de todo esse tratamento com os psicodélicos. Isso aqui vai ser obrigatório para uma boa prática, uma formação do futuro. Não vai ser, eu acredito eu que não vai ser mais nicho, que realmente ele vai ser uma obrigação de formação, principalmente depois que o FDA apoiou a psicoterapia assistida por psicodélico dentro dos estudos e pesquisa de psicodélico. O FDA falou, deixou ali escrito que, ó, pro psicodélico, eu quero que faça com PAP. Então, perfeito, é tudo que a gente queria, e ele decidiu isso, né, o órgão, o FDA, decidiu isso, junto com a evidência se aparecendo. Então, um alimenta o outro. Bom, com isso, gosto muito de falar sobre o futuro também, tá? Que com o aumento do próprio interesse na pesquisa psicodélica e o rastreamento rápido desses compostos psicodélicos pelo FDA, é um momento apropriado para os institutos nacionais de saúde, né? Para conjuntos como o FDA mesmo e outras agências que são financiadoras, tipo a MAPS, o Instituto Zona, o Instituto de Pesquisa Hefner, tá? Que é bem legal, para realizar ali uma série de simpósios internacionais sobre metodologia, sobre ensaio clínico, dentro da pesquisa de psicodélico. Então é bem legal. Eu até citei aqui, ó, a Convenção Internacional do Trauma, de 2023, que foi um dos maiores marcos. Ela recebeu um apoio muito bom, sendo que os maiores nomes do trauma foram lá. E adivinha, o que mais foi falado sobre medicação, pensando na questão do trauma? Psicodélicos, tá? É o futuro, é a tendência ali de, pelo menos em um desses congressos, você vai encontrar, sei lá, 20, 30%, e não só com congresso de trauma, tá? Congresso de psiquiatria, de neurologia. Um foco está muito grande nisso, tá? É uma coisa assim que veio para revolucionar. Mesmo em desenvolvimento, existem ainda muitos autores revisando sobre o trauma, sobre esses psicodélicos, esses grandes congressos dos Estados Unidos, da Europa, e que revisam os desafios também inerentes à condução da pesquisa psicodélica. E como a análise ela poderia servir como um roteiro para avanço de estudo. Várias descrições de fatores de confusão e vieses têm aparecido nos testes psicodélicos, e que vão destacar ali, na verdade, demarcar a dificuldade em cegar, em fazer um estudo duplo cego, a falta de dados sobre a resposta aguda e crônica, às vezes de uma dose, pois as drogas elas podem ter efeitos psicológicos muito diferentes, em doses diferentes, em condições diferentes, igual você lembra da primeira aula, né? Nas primeiras aulas, leve, moderado e dose mais alta, tem resposta diferente. Então, por isso que é difícil até mesmo cegar esses estudos, né? Fazer esse duplo cego, que é um dos problemas que a maioria de quem trabalha com a microdosagem fala sobre a evidência de microdosagem, né? De qualquer maneira, a gente tem também que lidar com os preconceitos, as expectativas do paciente, da população, dos construtos sociais, né? E, inclusive de estudos que incluem pacientes com o uso de alucinógeno anterior e que não levam isso em consideração nas análises. Até para CBD, para usar THC num tratamento, a gente tem que entender se esse paciente já usou antes, já sabe antes. Então, faz parte do rastreio inicial. Isso vai repercutir em como que vai ser conduzido o próprio tratamento. Porque se eu sei que ele usou um psicodélico,
antes, se ele fez muito uso, eu sei como é que vai ser uma reação, eu sei até onde que ele vai ter recurso interno para lidar com isso ou não. Bem como se ele está usando benzodiazepínico, eu sei que a ketamina eu vou ter que fazer uma dose maior. Então, é importante saber isso, é importante considerar isso. Só que tem muito estudo que não considera. Então, populações de pacientes também altamente selecionadas, é um viés que costuma ter em alguns estudos atuais, tá? O que limita ali a generalização e a própria exclusão de pacientes com fatores de risco. Por exemplo, um paciente com uma história pessoal, uma história familiar de psicose, tá? Muitas vezes eles são limitados de fazer esses estudos, o que também limita a compreensão do verdadeiro risco dessas drogas, esses compostos, no atendimento clínico, de rotina e das populações de pacientes psiquiátricos, que muitas vezes ele já fez o uso disso, mesmo com ou sem saber da questão psicótica, e que você vai ter que lidar com isso depois. Você vai ter que saber como orientar também. Tá? Bom, também olhamos um pouquinho de preocupação com o fato de que muitas variáveis dependentes desses estudos, como a própria escala de avaliação alucinógena e a escala de estados alterados de consciência, que é bem parecida com essa escala que eu coloquei aqui para vocês, que é a revisão mística, o questionário de revisão de experiência mística, tá? Um questionário muito bom. E que esses questionários, alguns não são completamente caracterizados e que não tem tanta variedade ou utilidade preditiva estabelecida. Você pode usar, pode ser interessante uma avaliação, mas ele é, às vezes, mais qualitativo e você tem que criar uma significância. Não está tão estabelecido como que esses questionários eles podem facilitar o próprio tratamento ou mesmo guiar o tratamento. Tem também outros autores que afirmam que muitas das escalas comumente usadas nesses estudos, elas não são medidas de resultados de relatório de paciente validado e também não demonstra ser marcador substituto de qualquer medida de resultado terapêutico. Ou seja, fazer ou não fazer não vai mudar muita coisa. Essa é uma das críticas de muita evidência, principalmente para as escalas, certo? Bom, tem também algumas escalas, entretanto, como a MEC-30, que elas já foram validadas em estudos experimentais, como doses controladas de psilocibina. Embora essa MEC-30 mesmo, MEQ-30, ela tenha sido validada usando uma faixa estreita de dose de droga e restrita a um composto alucinógeno único. Análises mais rigorosas das escalas de avaliação do tratamento são ainda necessárias para a gente conseguir qualificar como medida de resultado do relato do paciente no ensaio clínico. E a pesquisa também é bem limitada pelo fato de que não há atualmente uma definição rigorosa de algumas das técnicas utilizadas nesses ensaios. Por exemplo, para PAP, apesar de que quando grupos grandes fazem, eles fazem a mesma técnica de PAP com algumas variações. E que mesmo porque está em construção, né, a melhor técnica de PAP. E que muitas dessas expectativas e experiências anteriores com o composto, com a droga, elas são variavelmente importantes na resposta. Desculpa, elas são variáveis que são realmente importantes na resposta à própria terapia assistida por psicodélico. E pesquisas futuras também devem se concentrar mais no perfil farmacodinâmico, farmacocinético desses agentes, que a gente sabe, mas sempre dá para melhorar. Com muita atenção àquela relação dose-dependente e do efeito colateral. Alguns autores, mesmo que não tão validados, eles trazem o mesmo conceito que a gente usa para trabalhar sobre o CBD, sobre o THC, que são os conceitos de fases, né? Que são bifásico, trifásico. Em baixa dose tem um efeito, em alta dose tem outro, em moderada dose tem um terceiro. Então, é isso que fala essas fases de efeito. E, por fim, são necessários ainda mais estudos com foco no potencial de abuso, né? Que a gente falou bastante nas duas aulas passadas. Principalmente porque o potencial de abuso está relacionado à população mais vulnerável. E esses estudos eles são importantes para a gente poder avaliar o risco que a medicação pode representar no uso clínico rotineiro. Então, pensando no uso clínico, tá? Uso de recreativo a gente não coloca aqui porque não é a intenção, mas o uso clínico tem que saber, que pode ser fundamental para a gente poder atender o requisito do FDA, de outros órgãos, de outras questões governamentais, para a gente poder alterar aquela classificação da tabela de anexo, né, dos anexos das tabelas de drogas. É muito importante isso tudo. Bom, para finalizar a aula de hoje, então, eu deixo essa frase maravilhosa do Groff, e na próxima aula, inclusive, vai ter muita referência de livros dele. A consciência, ela não apenas reflete passivamente o mundo material objetivo, ela desempenha um papel ativo
na criação da realidade em si. A sua consciência, ela cria a sua realidade ativa e mutavelmente. Guarda bem isso. Isso é a base para a gente entender o trabalho das escalas de consciência no psicodélico e no trabalho com o trauma. Fico por aqui então. Um abraço. Até a próxima aula.